Shalom, povo de Deus! Continuando o livro de E.W. Kenyon, Um Maravilhoso Nome de Jesus. Nessa próxima parte, nós veremos os milagres que circundam o cristianismo. O autor traz algo interessante aqui, que cristianismo não é religião, pois na religião há ausência de milagres, de poder manifesto, e que o homem ele tem dentro dele uma ânsia, um desejo, uma vontade profunda pelo sobrenatural. Por isso que tantas pessoas buscam em tantas fontes o preenchimento que há somente na presença de Deus. Você deve saber que o vazio que cada homem carrega tem exatamente o tamanho de Deus. E quando Deus o preenche, quando Deus o toma por inteiro, essa pessoa passa a ser guiada pelo Espírito Santo. E sendo tomada por esse poder, por essa dinamite que está dentro dele, coisas inexplicáveis acontecem. A cura vem, a transformação, a libertação, o refrigério, a prosperidade, a abundância de dias, a descendência poderosa, tudo isso vem com o nome de Jesus. Há poder nesse nome e nesse nome milagres acontecem. Eu tenho certeza que esses milagres começarão a acontecer na sua vida quando esse nome for usado como ele deve ser usado na sua vida. Que esse conhecimento, que essa sabedoria venha sobre você e que todas as vezes que você mencionar o nome de Jesus, você se lembre que o próprio Jesus se faz presente aí com você. Por isso, você fará coisas ainda maiores do que as que ele fez. Que você possa desfrutar de um novo tempo, de uma nova fase na sua vida, de um novo nível, porque o poderoso nome de Jesus agirá em você e à sua volta. Todo lugar onde você pisar, todo lugar onde você entrar, será preenchido pela atmosfera do céu, porque o reino de Deus está nesse poderoso nome. Que o Senhor te abençoe. Fique comigo até o final deste áudio e seja poderosamente abençoado em nome de Jesus. Capítulo 6. O homem e os milagres. Jesus. O próprio nome tem em si um poder que opera milagres, até mesmo no presente dia, embora quase 2000 anos tenham se passado desde que ele andou entre os homens. Jesus, o Galileu, era um operador de milagres. A vida dele era um milagre, sua sabedoria e seus ensinos eram milagrosos. Ele viveu e andou na esfera do milagroso. Ele tornou os milagres algo comum. Sua morte foi um milagre, sua ressurreição foi um milagre, suas aparições eram milagrosas. Sua ascensão foi um milagre surpreendente. Mas talvez o milagre que mais se destacou dentre todos, naqueles dias maravilhosos, foi o evento de Pentecostes. Do cenáculo saíram homens e mulheres com ousadia para testificar do nome de Jesus. Os mesmos que 50 dias antes haviam encolhido de medo diante da própria menção dos nomes de sumo sacerdote e de seus associados. Pedro, aquele que antes tremia de medo, agora foi revestido de poder e intrepidez inexplicáveis. Ele saiu e enfrentou o sinédrio, o senado, o sumo sacerdócio, com uma coragem que nos surpreende. Um rio de milagres fluiu das mãos dos apóstolos que perturbou o judaísmo e chacoalhou o governo romano até suas fundações. Eles fizeram uma descoberta que o nome do homem que eles amavam, que haviam visto pregado desnudo naquela cruz, agora tinha poder igual ao poder que ele próprio exerceu quando estava entre eles. Os enfermos eram curados, os mortos ressuscitados, os demônios expulsos por meio de simplesmente sussurrar esse nome aos aflitos. Que rio milagroso de amor, vida, esperança e alegria era despejado a partir do ministério desses humildes galileus. Esses primeiros 33 anos de história primitiva, como vistos em Atos, eram anos que exemplificavam os atos da igreja até o retorno de seu Senhor e Mestre. O homem é fruto do operador de milagres. O desejo de operar milagres está profundamente fixado na consciência do homem. O cristianismo está baseado numa série de milagres culminando com Pentecostes.
Os milagres são comuns. O cristianismo começou com milagres e é propagado por milagres. Todo novo nascimento é um milagre. Toda resposta à oração é um milagre. Toda vitória sobre a tentação é um milagre. Quando a razão assume o lugar do milagroso, o cristianismo perde sua virilidade, fascínio e fecundidade. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a revelação do coração e da natureza do grande Deus Pai no homem Jesus. Não poderia haver uma religião que interessasse à humanidade que não fosse fundada sobre milagres e propagada por meio de milagres. O homem anseia hoje em dia por um Deus que opera milagres. Onde quer que surja um homem ou mulher cujas orações são ouvidas e respondidas, as multidões afluem para eles. O homem quer um Deus vivo. O homem anseia por um milagre. A fome profunda no coração humano por Deus é a razão para todas as religiões. Por causa dessa fome pelo sobrenatural, os homens são facilmente enganados por pseudo-operadores de milagres. Um dos maiores psicólogos americanos, que ridicularizou o milagroso por mais de 30 anos em sua sala de aula, em uma das principais universidades, finalmente se sentou aos pés da sumo sacerdotisa do espiritismo e confessou com a confirmação de sua assinatura numa revista popular que, por fim, encontrara a fé no sobrenatural. Que cena lamentável! Voltar-se de um Jesus que opera milagres para Satanás que opera milagres. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, e através de Jesus Cristo permite que ele se torne participante de sua própria natureza. Isto coloca o homem na esfera de atuação de Deus, e nesse lugar Deus Pai pode revelar-se a seu Filho. A resposta para a ânsia universal do homem pelo sobrenatural é encontrada no novo nascimento, na presença residente do Espírito Santo e no nome de Jesus. A oração se torna uma força operadora de milagres no mundo. O cristianismo é um milagre. Deus é um operador de milagres, Jesus Cristo era um milagre e ainda um milagre. A Bíblia é um livro milagroso. Se tirarmos o sobrenatural do cristianismo, teremos uma religião. Os milagres não estão fora de harmonia com o desejo da humanidade. Um operador de milagres, seja ele real ou falso, atrairá uma congregação maior do que o maior filósofo ou estadista no mundo. Este amor pelo milagroso não é uma marca de ignorância, mas em vez disso, uma procura pelo Deus invisível. A educação não elimina no homem um desejo pelo milagroso. Esse homem é intensificado à medida que a educação revela a impotência do homem na presença das leis da natureza e lhe mostra sua total dependência do invisível. Não é marca de grande erudição, devoção ou perspicácia mental negar o milagroso. O homem universal crê em milagres. A Bíblia é um registro dos milagres e da intervenção divina. É uma história do afloramento do campo sobrenatural no natural. Começando com Abraão, todas as principais personalidades da história do Antigo Testamento eram operadoras de milagres, ou melhor, Deus realizava milagres através delas. O que levou José da prisão para o cargo de primeiro-ministro do Egito foi um milagre. A libertação de Israel da escravidão do Egito se deu por uma série de milagres que chacoalharam o Egito até sua própria fundação. A travessia do Mar Vermelho e os 40 anos no deserto constituíram-se numa série de milagres sem paralelo na história humana. O objetivo destes milagres era o de separar Israel dos deuses mortos do Egito e vinculá-los à adoração do Deus vivo de Abraão. O judaísmo foi de fato o judaísmo enquanto Deus operador de milagres se manifestava. Quando os milagres terminaram, Israel apostatou no paganismo e somente voltou à comunhão com o seu Deus depois de uma série de milagres surpreendentes. Se tivéssemos espaço, seria interessante estudar os milagres da conquista de Canaã, do período dos reis, dos 4 grandes milagres registrados em Daniel, em que Deus enviou Israel de volta para sua própria terra, libertos da idolatria, estabelecendo um precedente de uma nação de escravos libertos e enviados de volta a seu próprio país com a permissão e mais, com recursos para reconstruir sua cidade, seu templo e restabelecer sua adoração.
Não há nenhum paralelo na história humana. Este é um milagre distinto e definido. Quando Jesus começou seu ministério público, esse era um ministério de milagres. Quando a igreja começou seu ministério, esse era um ministério de milagres. Todo avivamento, desde Pentecostes, que tem honrado o humilde Galileu, foi um avivamento de milagres. A igreja nunca foi livrada de suas apostasias por intermédio de grandes mestres filosóficos, mas por pessoas leigas e humildes que tiveram uma nova visão do Cristo, desse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ansiamos pela presença manifesta do Espírito em nossos cultos religiosos. Uma reunião seca e morta não tem nenhum poder de atrair o povo, mas um culto onde os homens são ricamente abençoados pela exposição das Escrituras, ou na salvação de almas, na cura dos enfermos, ou no conhecimento, no enchimento com o Espírito, tem um poder de atraí-los. Um derramamento do Espírito é um desafio para uma comunidade a qualquer tempo. Todos os homens normais anseiam pelo sobrenatural. Eles anseiam por ver a manifestação do poder de Deus e sentir a emoção do toque do invisível. O homem tem a necessidade de milagres. O homem foi criado por um Deus operador de milagres. Este elemento milagroso está no homem. O homem anela a realizar milagres e viver na atmosfera do sobrenatural. O elemento milagroso no homem fez dele um inventor, um descobridor, um investigador. Fez com que ele realizasse experiências até conseguir controlar os produtos químicos, a eletricidade e o ar. É este elemento que nos trouxe o avião, os submarinos, o rádio, o telégrafo sem fio e todos os outros dispositivos, invenções e descobertas que compõem nossa moderna civilização. O ambiente milagroso é o ambiente natural do homem. Ele é, por criação, o companheiro de Deus Pai, que é o grande operador de milagres. O pecado destronou o homem do âmbito dos milagres, mas através da graça ele está voltando ao seu próprio âmbito. Tem sido uma luta difícil para nós compreender os princípios desta estranha vida de fé. O pecado fez de nós pessoas que trabalham, mas a graça vem fazer de nós pessoas que confiam. No princípio, o espírito do homem era a força dominante no mundo. Quando ele pecou, sua mente se tornou dominante. O pecado destronou o espírito e coroou o intelecto, mas pela graça é restaurado o espírito ao seu lugar de domínio e quando o homem vem a reconhecer a dominância do espírito, passa a viver no âmbito do sobrenatural sem esforço. A fé não será mais obtida com luta e esforço, mas por viver inconscientemente no âmbito de Deus. O âmbito do espiritual é o lar normal do homem. Esse âmbito coloca onde a comunhão com Deus é uma experiência normal, onde a fé no Deus milagroso e operador de milagres é inconsciente, onde ele exercitará o tipo mais alto de fé e ainda estará tão inconsciente de ter exercitado a fé como quando escreve um cheque. Capítulo 7. O lugar da fé no uso do nome. O estudante sério da palavra é confrontado com este fato, que em lugar algum Jesus menciona a fé ou a crença quando está falando sobre o uso de seu nome, exceto quando no tempo futuro. Tome Marcos 16, versículos 17 e 18 como ilustração. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uma tradução literal disso é: os que creem em meu nome farão estas coisas. Pressupõe-se que somente os crentes têm o direito de usar o nome de Jesus. O direito de usar seu nome é uma bênção concedida à igreja. É um direito que pertence a todo filho de Deus. Temos um direito quádruplo de usar o nome. Primeiro, nascemos na família de Deus e o nome pertence à família. Segundo, somos batizados no nome e, sendo batizados no nome, somos batizados no próprio Cristo. Terceiro, ele nos foi conferido por Jesus quando nos deu a procuração. Quarto, fomos comissionados como embaixadores para ir e proclamar esse nome entre as nações. Assim, se essa autoridade nos é conferida, agimos como representantes de Cristo.
Fazemos isto, primeiro, com base em nosso direito de nascimento, segundo, com base em termos sido batizados nesse nome, e terceiro, uma vez que o direito legal de usar esse nome nos foi conferido. E, finalmente, com base no fato de que fomos enviados como embaixadores para proclamar esse nome entre as nações. Não posso ver em que situação precisamos ter alguma fé especial para usar o nome de Jesus, porque ele é legalmente nosso. Se eu tivesse $1.000 no banco, não seria exigido nenhum ato consciente de fé da minha parte para fazer um cheque de $100. Mas se eu quisesse tirar $1.100 quando eu somente tinha 1.000 em depósito, isso poderia exigir fé. Alguns de nós temos tido a infeliz experiência de ter sacado em excesso de nossa conta bancária na terra, mas a obra terminada de Jesus Cristo fez um depósito para nós no banco lá de cima que não pode ficar sem fundos. O nome é nosso, felizmente, eternamente nosso, graças a Deus. Se você é um filho, então você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem o direito de usar o nome de Jesus. E se você tem este direito, é por causa de seu lugar na família. Creio que virá a hora em que grandes grupos de crentes viverão esta simples vida de fé. Irão vivê-la inconscientemente, vivê-la diariamente. Eles viverão neste âmbito superior, onde verão no nome de Jesus a plenitude da autoridade do poder que estava em Cristo quando ele andou sobre a terra. Estamos agora no estágio da primeira infância. Estamos tentando ter fé. Estamos tentando crer. Encontramo-nos em nossos cultos, cada um exortando o outro a fazer o que ele próprio não faz. Parece, em muitos casos, que estamos blefando como num jogo. Estamos usando expressões das Escrituras e frases que soam alto que não têm nenhum significado para a nossa consciência interior. Graças a Deus, há alguns que estão chegando a ver esta nova luz, que somente virá pelo estudo intensivo e por realmente pensar neste problema. Muitos dentre nós estamos ouvindo os pregadores, sempre ouvindo, mas nunca digerindo o que ouvimos ou tendo qualquer pensamento original. Somos o que Jesus chamou de ouvintes da palavra e não praticantes. No instante em que um homem ou uma mulher pensa diretamente neste problema, nesse momento se levanta para um novo âmbito da vida em Cristo. Na verdade, ele começa a reinar nesse âmbito da vida. A partir daí, ele é capaz de ir de encontro aos demônios e doenças no próprio plano deles e os vencer. É capaz de desfrutar dos frutos da obra consumada de Cristo e entrar nas riquezas de sua herança. Jesus está nesse nome. Ele é esse nome. Tudo o que ele foi, tudo o que fez, tudo o que é, tudo o que uma vez será, está agora nesse nome. Ele realizou a cura para nós, ele é a cura para nós agora. Ele satisfez as reivindicações da justiça e tornou-se nossa justiça. Ele é agora nossa justiça. Ele passou pela morte e ressurgiu para a vida e ele é nossa vida agora. Ele nos deu vida. Ele é essa vida que deu. Ele é a cura, ele é a saúde, ele é a vitória. Ele é o nosso tudo em tudo. Esse nome é cura. E quando nos deu o direito de usar seu nome para curar os enfermos, foi simplesmente para que pudéssemos trazer à cena, pelo uso desse nome, a plenitude de sua obra terminada e para que os aflitos pudessem saber que no uso desse nome, o Cristo que vive e que cura estava presente. Não é difícil crer. Não é difícil receber a cura. Crer se torna desnecessário no sentido moderno desse termo. Essa cura é nossa. Esse nome a torna disponível para nós. O nome é nosso e nesse nome está toda a ajuda, toda a vitória, todo o poder, toda a saúde. Não tente, não lute, apenas use-o. Use este nome com a mesma liberdade que você usa o seu talão de cheques. O dinheiro está depositado. Você preenche o cheque sem exercer qualquer fé especial. Isto é, você não está consciente de exercitá-la, mas você o faz, no entanto. E no uso do nome de Jesus, você exercita a fé. É a fé inconsciente, a fé que é produzida em nós pelas evidências que nos convencem para além da sombra de dúvida. Qualquer outro tipo de fé é anormal.
Na segunda vinda de Cristo, não será requerido nenhum ato de fé da nossa parte para sermos transladados, nem será requerido qualquer esforço para receber a imortalidade. Simplesmente seremos imortais, seremos transladados. Isso está no plano, no programa eterno de Deus. Não será necessária nenhuma fé especial para ser ressuscitado. A ressurreição já está no programa. Seu programa. Agora, se entendêssemos seu programa para hoje, os enfermos seriam simplesmente curados no momento que a enfermidade tocasse neles. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará ou curará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Isso não faz referência à nossa ressurreição. Refere-se a nossos corpos como estão agora. Mortal significa condenado à morte. Nossos corpos não serão mortais na sepultura, nem o Espírito estará neles nessa época. Isso faz parte do programa. O Espírito habita em nós para esse propósito. Esse não é o único propósito, mas essa é uma das razões de sua habitação em nós, para curar nossos corpos físicos das doenças que estão continuamente se fixando em nós. Quando compreendermos isto, não estaremos tentando exercer fé para nossa cura, ou para qualquer outra necessidade. Simplesmente reconheceremos o fato de que esta cura, esta necessidade, está no programa, faz parte dele, e aceitaremos o que pertence a nós. Tome esta escritura como ilustração, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados, ou por cujas feridas somos curados. Ele levou nossos pecados em seu corpo no madeiro e morreu por causa desses pecados, e cremos que morremos com ele. Assim, não temos que morrer de novo para o pecado. Estamos vivos. Ele foi vivificado e nós fomos vivificados com ele. Morremos para nossos pecados, para nossa velha natureza, para nossas doenças e ressurgimos na plenitude de sua vida, livres de nossa velha natureza pecaminosa, livres dos pecados que tínhamos cometido e livres de nossas doenças. Quando entendemos isto, sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa não tem nenhum direito, nenhum privilégio de reinar sobre nós, porque está morta e não aceitaremos nenhuma imitação dela que Satanás possa, em nossa ignorância, nos impor. Nem reconheceremos qualquer condenação que poderia vir até nós através de quaisquer pecados que possamos ter cometido no passado, pois Cristo os levou e nós nunca mais precisaremos levá-los de novo. Tampouco precisaremos sofrer qualquer condenação por eles, porque ele foi condenado por eles e os levou. Consequentemente, estamos livres e não há, portanto, agora nenhuma condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. A mesma coisa vale com relação a nossas enfermidades. Isaías 53:4 diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele enfermou por nós e levou nossas doenças. Quando ele ressurgiu, a doença havia sido descartada e ele ressurgiu com essa vida ressurreta, livre do domínio da doença. Agora, a enfermidade não tem qualquer direito de se impor a nós e Satanás não tem qualquer direito de impor quaisquer doenças sobre nós. Estamos livres. E quando essas doenças e enfermidades vêm, tudo o que precisamos fazer é tratá-las exatamente da mesma maneira como tratamos nossos velhos pecados. O diabo pode tentar nos colocar debaixo de condenação, lembrando-nos de nossos pecados passados. Mas então diremos: Satanás, não há, portanto, agora nenhuma condenação sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus. Ele lidou com esses pecados e os descartou, e você não pode usá-los. Você pode trazer de volta uma fotografia deles, mas não pode ter acesso ao pecado real, porque ele foi descartado. Meus direitos legais. Quando Satanás tenta impor doenças sobre mim, tenho o direito de lhe dizer: Satanás, essas doenças foram levadas pelo corpo de Jesus e você não tem direito algum de trazer sua fotografia aqui para me intimidar com elas.
Essas doenças absolutamente foram lançadas fora e estou livre da doença, assim como o corpo de Jesus estava quando ele ressurgiu dos mortos. Pois estou em Cristo Jesus e você não pode colocar estas coisas sobre mim. E se Satanás vier atacar meu corpo, tudo o que tenho que fazer é chamar a atenção de meu Pai para o fato de que a doença precisa ir, porque estou livre. Eu sei que pelas suas pisaduras fui sarado. Se estou sarado, estou sarado. Eu sei que por sua ressurreição sou justificado e não preciso ser justificado de novo. Estou justificado. Sei que por sua vida fui vivificado, de forma que estou vivo. Sei que morri com ele, que ressurgi com ele e sei que estou nele. Sei que por suas pisaduras sou curado, e então estou curado, e se estou curado, estou bem, graças a Deus. Não tenho nada mais a ver com a minha cura do que tenho a ver com minha ressurreição. Ele é que é a minha cura. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a minha ressurreição, minha vida, minha cura. Ele é a minha saúde, minha vitória, o meu tudo em tudo. Agora, simplesmente reconheço o fato de que Ele me curou na sua obra substitutiva e por causa disso estou curado. A hora está chegando quando este tipo de conhecimento será tão comum que homens e mulheres que estão em Cristo e andando nele serão curados no momento em que forem afligidos, e eles viverão em perfeita saúde no corpo, bem como na alma e no espírito. Eles viverão assim até seus corpos ficarem desgastados, e então dormirão em Cristo. Não precisamos mais carregar doenças em nossos corpos, assim como carregar pecados não perdoados em nossa natureza espiritual. Sua palavra verdadeira. No exato momento em que confesso meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar, e quando Ele me perdoa, estou perdoado. Pela mesma razão, no momento em que confesso que Satanás tem colocado uma doença ou enfermidade sobre mim, bem nesse momento, Ele é fiel e justo para curar-me e assim fico curado. Ele curou-me de meu pecado, agora Ele me cura de minha enfermidade. Ambos provêm da mesma fonte. Isso não requer nenhuma luta. Não é necessário um esforço persistente de lutar por fé e tentar crer. A palavra escrita e o trono eterno de Deus está por trás dela. Essa palavra não pode falhar, pois Deus não pode falhar. E quando confesso meus pecados, sou perdoado. Se me recusar a fazer isto, eu desafio e, portanto, declaro com esse desafio ou recusa que Deus é mentiroso, que sua palavra não é verdadeira, que tudo o que ele disse nas Escrituras é mentira, pois toda incredulidade é um desafio da integridade de Deus. Então, este novo tipo de fé nele se torna o estabilizador de toda a natureza espiritual de alguém. Essa fé cresceu do conhecimento da fidelidade de Deus, das provas encontradas na palavra, de fatos que se tornaram parte do conhecimento espiritual, de forma que quando o crente está exercendo fé, ele inconscientemente age da mesma forma como faz quando preenche um cheque para sacar dinheiro que sabe estar no banco. Assim, a maior necessidade desta hora não é ter mais fé, mas mais conhecimento, que produzirá uma fé inconsciente no nosso grande e amoroso Deus e Pai. O lugar que a confissão ocupa. A Igreja nunca deu a este assunto vital um lugar destacado em seu ensino, mas, no entanto, a oração respondida, o uso do nome de Jesus e a fé são completamente dependentes dele. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão. Hebreus 3:1. O cristianismo é chamado de nossa confissão e em Hebreus 4:14 ele nos diz: retenhamos firmemente a nossa confissão. A velha versão do Rei Tiago, King James, diz profissão, mas no grego significa testemunhar com a confissão de nossos lábios. Você entende Romanos 10, do 9 ao 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Você vê o lugar que a confissão ocupa na salvação. Ela ocupa o mesmo lugar da nossa caminhada de fé. O cristianismo é uma confissão. É uma confissão aberta de que somos em Cristo e de quem Cristo é para nós. Nossa fé é medida por nossa confissão. Nunca cremos além de nossa confissão. Não é uma confissão de pecado, mas a confissão da nossa posição em Cristo, de nossos direitos legais, daquilo que o Pai fez por nós em Cristo, daquilo que o Espírito fez em nós através da palavra e daquilo que Ele é capaz de fazer através de nós. Contudo, há um grave perigo de termos duas confissões. Uma seria da integridade da palavra e a outra seria das nossas dúvidas e medos. Toda vez que confessamos fracasso, dúvida e medo, vamos para o nível deles. Podemos orar muito ardentemente e muito sinceramente e declarar em nossas orações nossa fé na palavra, mas, no entanto, no momento seguinte, questionaríamos se ele nos teria ouvido ou não, pois confessamos que não temos as coisas pelas quais oramos. Nossa última confissão destrói nossa oração. Alguém me pediu para orar por sua cura. Eu orei por ele, mas então ele disse: quero que o Senhor continue orando por mim. Então perguntei pelo que ele queria que eu orasse. Ele disse: ora por minha cura. Então eu lhe disse: a oração não adiantará nada, porque você acaba de negar a palavra de Deus. A palavra diz que aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão, e qualquer coisa que pedirem em meu nome, isso eu farei. Eu fiz a oração da fé e ele a negou. Por meio de sua confissão, ele anulou minha oração e destruiu o efeito da minha fé. A confissão precisa absolutamente concordar com a palavra. E se você orou no nome de Jesus, deve reter firmemente sua confissão. É fácil destruir o efeito de sua oração através de uma confissão negativa. Capítulo 8. O nome nos Evangelhos. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Pouco sabia Maria quanto ao significado dessa visita do anjo, nem sobre o mandamento de que seu nome seria Jesus. Esse nome cresceu até que hoje preenche toda a terra. Esse nome significa justiça, amor, retidão, civilização, invenção, descoberta, arte, literatura, música, saúde e felicidade. Em nosso estudo, descobrimos também que esse nome significa até mesmo mais que isso. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou Encarnação. Isaías 7,14. Emanuel significa Deus conosco. E Deus conosco significa aquele que foi encarnado. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E é o nome desse que foi encarnado que está agora chamando a nossa atenção. E vocês serão odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mateus 10:22. Jesus sabia qual era o lugar que seu nome ocuparia entre os homens. Uns homens o amariam o suficiente para morrer por ele. Outros o odiariam o suficiente para cometer assassinato por causa dele, por causa desse nome que faz os pecadores tremerem e os santos se alegrarem. E no seu nome os gentios esperarão. Mateus 12:21. E como isso é verdade? O nome de Jesus é o único nome que poderia acabar com as guerras entre as nações. Esse nome traz em si amor, vida, luz, liberdade, alegria. E qualquer um que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mateus 18:5. Pela primeira vez na história da humanidade, as criancinhas têm um amigo. As criancinhas podem ser recebidas em seu nome. E ele pronuncia juízos sobre qualquer um que ferir ou machucar um dos pequeninos que creram nele ou em seu nome. É peculiarmente preciosa a maneira com que Jesus associa seu nome à infância da humanidade. O versículo 20 nos leva ao mistério da unidade que há entre Cristo e os crentes, quando estes se reúnem para estarem juntos. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5.
Quão bem Jesus entendia o que seu nome significaria para o mundo. Ele sabia que falsos mestres e impostores viriam em seu nome, de forma que ele adverte a igreja do perigo que a confrontaria através das eras. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Esta é a grande comissão e a fórmula apostólica do batismo. O nome no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos há somente 4 referências ao nome. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Marcos 9, do 38 ao 39. Você vê que o nome de Jesus já era grande até mesmo antes de ter morrido, que os homens estavam expulsando demônios e curando os enfermos em seu nome antes de sua morte, ressurreição e ascensão para estar à destra do Pai. Isto, por si só, é um fato muito impressionante e digno de muita meditação. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13:13. Jesus sabia do ódio que seu nome produziria contra seus seguidores no mundo e os preparou por meio desta advertência. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a grande comissão que ele deu aos discípulos. Nessa escritura, Jesus especifica algumas das coisas que seu nome fará. Quase chegamos a ficar espantados quando pensamos que o Deus do universo dará à humanidade o direito de usar seu nome. Ele dará aos homens o direito legal de usar o poder e a autoridade do Filho de Deus. Nesse nome, uma mãe pode impor suas mãos sobre a sua criança quando ela está doente e receber a cura para ela. A tradução do grego aqui significa que os que creem imporão as mãos sobre os enfermos nesse nome e eles ficarão sarados. Isso inclui todo Filho de Deus, sem nenhum dom especial, nenhuma fé especial, apenas os que creem. Jesus disse: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E este é o seu método de estar presente hoje em dia. Ele lhes deu o uso de seu nome, e nas nações pagãs onde eles forem como mensageiros da sua graça, farão como Paulo fez na ilha de Malta e em muitos outros campos. Nesse nome, eles devem expulsar demônios, curar os enfermos e realizar outros milagres tremendos que capturarão a atenção das pessoas e farão com que perguntem: quem é esse Jesus em cujo nome você está operando hoje? Deus nunca pretendeu que houvesse qualquer mudança nos métodos ou no ministério ao longo do tempo. Somente à medida que as nações se desenvolvessem, esses métodos deveriam ser ampliados, mas o elemento milagroso envolvido no nome de Jesus deve ser o meio pelo qual as portas fechadas para a igreja serão abertas em toda parte. Os enfermos devem ser curados. O poder de Satanás deve ser quebrado sobre a vida dos homens e os cativos libertados. Tudo isto deve ser feito no nome deste Salvador invisível. O nome no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem 7 referências ao nome. Vamos examiná-las brevemente. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Lucas 9:48. Temos aqui o mesmo pensamento apresentado em Mateus. Refere-se a Jesus honrando as criancinhas e dando-lhes o seu lugar na assembleia. Não é suficiente que nossas crianças sejam levadas para a escola dominical. A criança tem seu lugar na igreja e deve receber a instrução, não de um professor de escola dominical que não é salvo, mas de um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Outra notável sugestão está neste versículo. Quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe. Seu nome, então, equivale a ele mesmo. Quando fazes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fazes.
Jesus ensina a santidade de seu nome. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Lucas 9, do 49 ao 50. Jesus disse a João: Não proíba, deixe-o continuar. Graças a Deus por todos os que estão sendo ajudados ou abençoados, quer andem conosco, quer não. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, 17. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver o poder do nome de Jesus antes do dia de Pentecostes. Vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Lucas 21, 8. Jesus sabia que falsos profetas surgiriam e fingiriam ser ele. No versículo 12 do mesmo capítulo, ele disse que os discípulos seriam trazidos perante reis e governadores por causa de seu nome. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados faz parte da grande comissão. Como são poucos os evangelistas e pregadores que tiveram um vislumbre desta tremenda verdade, o lugar do nome de Jesus no evangelismo. No 8º capítulo de Atos, lemos que quando ouviram Filipe pregar o reino de Deus e o nome de Jesus, foram levados a aceitar a Cristo. Contudo, que pequeno lugar o nome de Jesus detém na igreja moderna? O nome no Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. A salvação aqui, portanto, vem de crer no nome. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. João 2,23. O cristianismo teria em si um novo elemento. Se ensinássemos as pessoas inteligentemente o que significa crer no nome como um pecador e depois o que significa crer no nome como um crente. Como pecador, passo a crer no nome. Como crente, sou batizado nesse nome. E a partir daí ando e vivo no nome, e este homem é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. O nome pertence ao cabeça e o cabeça nos dá, como corpo, o direito de viver, de andar, de usar o poder desse nome. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. O juízo está vindo para o homem porque não creu no nome. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, do 13 ao 14. Esta é a primeira vez que o homem foi ensinado a orar no nome de um mediador. Aqui, Jesus dá a seus discípulos o privilégio único de orar em seu nome. Até esse tempo, eles tinham de orar através do sumo sacerdote, mas agora eles deveriam orar através deste novo sumo sacerdote, Jesus. Onde eles forem, o que quer que fizerem, devem levar com eles o nome deste que está assentado à destra do Pai. E Jesus diz que o Pai é glorificado no Filho quando oramos e pedimos em seu nome. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está sentado ali à destra do Pai para endossar nossas petições quando elas sobem ao Pai em seu nome, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. João 15,16. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, do 23 ao 24. Esta é a grande promessa fundamental no nome de Cristo. Nisto podemos ver claramente o fundamento legal para uma vida de oração maravilhosa para a igreja, isto é,
o direito legal de usar o nome de Jesus sem quaisquer restrições. Se somos filhos de Deus, tudo o que está nesse nome nos pertence. Não é a questão de nosso merecimento, mas a questão de sua posição no céu. Como filhos e filhas, assumimos nosso lugar e reivindicamos nossos direitos. Ei, você está gostando desse livro? Essa leitura tem sido edificante para você? Então deixe aqui o seu like, compartilhe este áudio para que outras pessoas sejam abençoadas. E se você quiser abençoar este trabalho, a chave Pix estará na descrição deste vídeo. Que o Senhor possa te abençoar no nome poderoso de Jesus.